Nos bastidores de Brasília, o Supremo Tribunal Federal tem assumido um papel cada vez mais estratégico, o de mediador entre os poderes. Em meio a impasses entre o Congresso e o Palácio do Planalto, o STF tem buscado mais do que decisões jurídicas. Tenta construir conciliação política. Ministros se movimentam para evitar rupturas institucionais e garantir o equilíbrio entre agendas políticas constitucionais. Mas até que ponto o judiciário deve agir como árbitro político? Há quem veja nisso prudência institucional, outros enxergam interferência. Esta análise mostra como o STF está redesenhando sua atuação, menos como tribunal isolado, mas como ponte entre poderes. Em tempos de polarização, o papel de mediador pode ser essencial ou controverso e voca. Acha que o STF deve intermediar disputas políticas ou manter distância? A ideia é abastecer o relator, Alexandre de Moraes, com subsídios de ambos os lados. Moraes questiona se o governo aumentou as alíquotas do imposto com o objetivo de arrecadar mais, e se o Congresso derrubou um decreto que não poderia. A expectativa não é de que Congresso e governo resolvam o conflito na primeira tentativa, mas que uma saída seja discutida com o tempo, até para entenderem quanto cada um está disposto a ceder. Governistas temem que a crise do IOF tenha reflexos em outras pautas prioritárias para o Planalto, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais e o fim da escala de trabalho 6x1. Nesta segunda-feira, o presidente Lula mostrou pouco espaço para discussão sobre o imposto. Eu não estou participando de nenhuma mesa de conciliação. Veja, nós mandamos uma proposta para o Congresso. O Congresso resolveu fazer uma coisa, na minha opinião, totalmente anticonstitucional. O presidente deve se encontrar com a cúpula do Congresso para discutir o tema. Também está prevista a reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para tratar da judicialização da matéria. Enquanto Lula mostra que não vai arredar o pé, o Planalto dobra a aposta no discurso de ricos contra pobres e da taxação para bilionários, bets e bancos. Segundo pesquisa da Quest, das 4,4 milhões de menções feitas ao IOF nas redes sociais, 61% foram de críticas ao Congresso, 28% tiveram tom neutro e 11% criticavam o governo. O levantamento monitorou postagens entre 24 de junho e 4 de julho, quando o Executivo e Legislativo começaram a brigar. O presidente da Câmara, Hugo Motta, foi alvo de 8% das publicações, a maioria em tom crítico. Oposição e Centrão alegam que a campanha do governo promove discurso de ódio e tem viés partidário. A liderança da oposição na Câmara quer convocar o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, para dar explicações. Embora tenha entrado na mira da base de Lula, Hugo Motta não demonstra disposição para mudar de postura. A aliados, ele nega que haja uma programação anti-governo na pauta, mas ressalta que a retórica de ricos versus pobres só piora a disposição do Congresso. A intenção de Motta é se manter firme contra o aumento do IOF e cobrar do governo um significativo corte de gastos. Marco Aurélio, nós temos dois planos aí, eu queria chamar você para o plano mais abrangente, que é evidentemente como que o STF vai resolver uma briga de poder entre o Legislativo e o Executivo. Você está vendo qual caminho? Olha, William, eu acho que nós temos uma crise grave e, de certo modo, uma crise inédita, que põe em xeque a relação entre os poderes e põe em xeque também o Executivo, de modo mais particular. O STF ele está sendo artificialmente empoderado, porque, de certo modo, ele está recebendo o seu poder crescente da inatividade ou do atropelo do Congresso e do Poder Executivo. Agora, nessa crise, o que mais me impressiona é a incapacidade das partes em litígio de conseguirem avançar em direção a uma espécie de consenso estratégico que ponha em foco os interesses maiores do país. A gente está assistindo, na verdade, a uma disputa insana pelo poder, né, no qual ninguém abre mão das suas posições e ninguém qualifica as suas posições. Quer dizer, eu acho que a situação é bastante grave e tanto faz o empoderamento do STF, porque o STF não é quem constrói consensos e muito menos pode ser visto como o poder que governa o país. Lula vem a público ao final da reunião dos BRICS, vamos padronizar, do grupo dos BRICS, do BRICS, vem ao final da reunião do BRICS e diz, não, eu não tenho que sentar em mesa de conciliação. Daniel. Não é verdade, William. Lula pode dizer que ele não participa da conciliação, mas a AGU e o governo federal, que não são
uma entidade personalizada no presidente da República, lá estão chamados para uma conciliação. Esse papel de conciliador do Supremo é um papel curioso, que extrapola o que a gente conhece, porque o Supremo Tribunal Federal não é uma câmara de arbitragem e tem ganhado relevo e tem atuado justamente como tal. Tem o caso da Eletrobras, do INSS, do marco temporal, por aí vai, da Ferrogrão. Então, o Supremo tem ganhado essas características que não estão escritas em nenhum lugar. Por que o Supremo teria que funcionar como uma câmara de arbitragem? Não me parece que na atual situação em que a gente tem dois poderes muito ressentidos um com o outro, o Executivo e o Legislativo, que essa seja uma má ideia. Mas é preciso ali, de certa forma, regulamentar esse papel do Supremo. Outro ponto que eu chamo a atenção foram as linhas demarcadas pelo Supremo, porque se você olha a decisão de Alexandre de Moraes na sexta-feira, ele diz ali claramente que toda a suspeita de que o governo extrapolou o caráter regulamentador do decreto do IOF e usou para fins puramente fiscais. Bastante. O Daniel trouxe uma série de detalhes muito instrutivos sobre como se dão essas conversas e qual é a tendência do governo dentro delas, que é sim, de alguma forma, encontrar. Agora, ele chamou a atenção para o aspecto jurídico da questão, que é o que formalmente o STF está pedindo às partes, né? Está pedindo a justificativa. Por que você fez o que você fez? E aí, como é que fica o governo? O governo, a equipe da Fazenda vem dizendo que tem condições de provar que trabalhou por um uso regulatório do IOF e que essa arrecadação bilionária de 20 bilhões esse ano e 40 bilhões no ano que vem é apenas uma consequência. Que o governo não pode escapar da consequência de fazer uma ação regulatória com o IOF. Mas não foi essa a defesa que a própria equipe da Fazenda e o próprio ministro da Fazenda fizeram. Então, William... Ao apresentar o decreto. Ao apresentar o decreto, né? Eu me lembro da coletiva. Eu acho que a maior falha dessa tentativa de provar que é o regulatório, é o fato de não ter falado com o Banco Central. Vocês vão se lembrar que logo no primeiro dia, o secretário executivo disse, não, discutimos sim com o Banco Central. Aí do lado do Banco Central veio, ninguém falou nada. O Haddad precisou ir às redes sociais e disse, não foi discutido com o Banco Central. Ora, se o caráter do IOF era realmente regulatório, como que não vai ouvir o Banco Central? Do argumento que você acabou de expor, não, adoro uma boa condição e tal, só me ajuda. Marco Aurélio, é como se dissesse nessa discussão, e o governo pôs uma roupagem nova em algo bem antigo que começa com uma barbeiragem dele. Agora, essa roupagem nova ganhou uma fantasia típica de apoteose carnavalesca, que é ricos contra pobres, encontraram um samba-enredo. Ele cola, ou, para continuar na mesma figura de linguagem que eu admito, é velha e surrada, o rei está nu. Olha, eu acho que é uma opção velha e surrada. Eu não sei bem se o rei está completamente nu, mas ele está com dificuldades grandes de pilotar uma nave que está adernando a olhos vistos. Quer dizer, o grande problema que nós temos é que faltam operadores políticos com uma visão ampliada do país. Quer dizer, eu volto a dizer, quer dizer, há uma luta aberta pelo poder, olhando antecipadamente para 2026. E não há ninguém que ligue os pontos, nem do mapa do país, nem os pontos entre os atores que fazem política no país. Quer dizer, há uma carência de lideranças. Nós vivemos uma crise que é de autoridade, uma crise que é de liderança. Não há líderes no país. Não há líderes dentro nem fora dos partidos. Não há líderes empresariais, sindicais, entre os ativistas da sociedade civil que consigam interpelar o país, que consigam apresentar ao país algo diferente do mais do mesmo. E aí o refrão fica surrado, fica falso, porque ele não dialoga com a sociedade. Falar em ricos contra pobres, no momento em que os indivíduos estão se preocupando basicamente numa conversão ao empreendedorismo, que se sentem soltos de grupos, de classes, de organizações, é chover no molhado. É um tipo de proposição que não ressoará na sociedade e que poderá representar uma espécie de tiro no pé da própria organização que faz hoje o governo no Brasil. Que reconhecia isto que o Marco Aurélio acabou de dizer que está em falta no PT, que é um pensamento estratégico dirigido a um tempo... É a minha interpretação, Marco Aurélio, se eu cometer uma injustiça, você me corrija. É uma interpretação da realidade brasileira como necessitando algum tipo de... Vamos dar a mão aqui, vamos tentar estender a mão ali. Muda algo?
Olha, William, sabe quem respeita profundamente, dialoga com Edinho Silva, o novo presidente do PT? Ninguém menos que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio, governador, e Edinho ainda, até o final do ano passado, o prefeito de Araraquara. Tarcísio tem respeito e admiração por Edinho, o que simboliza o seguinte, para além de qualquer afinidade pessoal, que é uma pessoa que consegue dialogar com outros pensamentos e com outros campos ideológicos. Edinho Silva é frequentemente citado por pessoas do PT como, veja só, de centro-direita. Eu já ouvi essa expressão dentro do PT. Agora, é uma pessoa que consegue enxergar que não basta para o PT fazer alianças dentro do campo só de esquerda ou de centro-esquerda e se apresentar assim novamente em 2026. Em 2022, tirando a aliança para o segundo turno e frente ampla, o PT se uniu apenas com partidos de esquerda, apenas com o PSB, com o PCdoB, e para uma pessoa como Edinho Silva, isso não é suficiente. O problema é como costurar uma aliança com partidos de centro, por mais que a gente chame pejorativamente de centrão, eles estão aí, são forças políticas importantes, tem o MDB, tem o PSD, tem a União Brasil, republicanos, por aí vai. E como o PT e o governo têm tratado esses aliados? Na prática, ali nas batalhas no Congresso, na tribuna, nos discursos, como partidos que defendem o andar de cima, que defendem os ricos, que defendem são eles contra nós. Então, isso certamente vai deixar marcas para a costura de alianças no ano que vem.